Cá, galera. Então, boa noite, boa noite, boa noite. Então, vamos embora para o último tópico, antes da gente começar a nossa revisão geral, pegando todos os conteúdos a partir da semana que vem, né? Então, semana que vem a gente vai revisar aritmética, álgebra, geometria, trigonometria, todos os assuntos, resolvendo aí várias e várias questões salteadas, digamos assim, aleatórias dos outros Enems passados, né? Então, hoje a gente vai fechar aí com parte de complemento de trigonometria, que é só algumas partezinhas para complementar aquilo que a gente trabalhou lá no começo do ano de trigonometria, mas para explorar um pouco mais da função, um pouco mais de máximo, de mínimo, de período, de imagem, alguma coisa mais desse tipo, certo? Então, para a gente conhecer esse finalzinho aí, para a gente ficar bem ligadinho, a gente precisa dominar bem o círculo trigonométrico, a circunferência trigonométrica, o ciclo trigonométrico, tanto faz como você queira chamar, tá? O ciclo trigonométrico. Então, a gente precisa conhecer sobre ele para que a gente possa resolver as questões de funções trigonométricas, tá? Então, olha só. Em que consiste, pessoal, o ciclo trigonométrico? Veja só. O ciclo trigonométrico, ou circunferência trigonométrica, tanto faz como você queira chamar, nada mais é do que uma circunferência, certo? Uma circunferência com centro numa origem de um sistema de coordenadas cartesianas, tá? Então, é uma circunferência com centro numa origem de sistema de coordenadas cartesianas, tá certo? Então, como vocês estão começando a ver aí, eu estou construindo aí uma circunferência trigonométrica, tá vendo? Já está aí aparecendo para vocês, tá? Então, é uma circunferência com origem num sistema de coordenadas cartesianas, então tem origem lá no plano cartesiano, onde esse eixo horizontal aqui, ó, o eixo x, na verdade, é o eixo dos cossenos e o eixo y, na verdade, é o eixo dos senos. Esse é o ciclo trigonométrico, certo? Bom, o ciclo trigonométrico, como vocês estão vendo aí, se divide em 4 quadrantes, tá certo? Você vai ter que os ângulos do primeiro quadrante, eles vão de 0 a 90 graus. No segundo quadrante, ele vai de 90 até 180. No terceiro quadrante, de 180 a 270. E no quarto quadrante, de 270 até 360. Esse é o ciclo trigonométrico, tá? O raio do ciclo trigonométrico é um quê? Uma unidade de medida. Esse poderia ser 1 metro, 1 centímetro, 1 decímetro, 1 milímetro, o raio é 1, tá? E você tem aqui a origem do sistema cartesiano. Então, aqui seria justamente aquele 0, 0 lá do plano cartesiano, tá? E daí, quando você quer marcar o seno, o cosseno ou a tangente de um ângulo, certo? No ciclo, a gente marca logo o seno e o cosseno, e a tangente é uma reta tangente à circunferência nesse ponto. Mas depois eu falo da tangente. Então, como é que eu faço para marcar o seno e o cosseno de um ângulo? Então, vamos lá. Os ângulos, eles são marcados ordenadamente no sentido anti-horário, começando aqui desse zero, né? Então, você começa a marcar os ângulos daqui, no sentido positivo. Se tiver algum ângulo com negativo, significa que eu vou andar no sentido horário. Se por acaso aparecer um ângulo negativo, significa que eu estou indo nesse sentido horário. Então, o ângulo ele é no sentido anti-horário. E quando você marca um ângulo, você marcou um ângulo, estica até tocar na circunferência. Se você pegar um ângulo θ, tá? E esse ângulo ele vai ter. Beleza, Davi? Esse ângulo, quando você marcar e ele tocar na circunferência, a abscissa desse ponto é justamente o cosseno desse ângulo e a ordenada desse ponto é justamente o seno desse ângulo. Então, você marca um ângulo, estica, tocou na circunferência, x é o cosseno, y é o seno, tá? Beleza, beleza, beleza? Então, ele formou um ponto
que é o ponto cosseno, seno do ângulo. Então, é assim que a gente marca o seno e o cosseno de um ângulo no ciclo trigonométrico, tá? Beleza? Perceba, gente, outro detalhezinho também, que é bem importante, eu falo muitos detalhes aqui para vocês. Um dos detalhes é que, se encontrar o cosseno e o seno de um ângulo no plano cartesiano, no ciclo trigonométrico, que é uma junção. O ciclo trigonométrico é isso, plano cartesiano com circunferência, quando eles se juntam. Então, vê, marcar o seno, marcar o cosseno de um ângulo aí no ciclo, é tu pensar assim, vê só comigo. Estiquei, tocou na circunferência, marcou um ponto de x e um ponto de y. Mas o raio do ciclo é 1. Se o raio do ciclo trigonométrico é 1, o máximo que o cosseno pode assumir é 1. O máximo que o cosseno vai ser é 1. E o seno também, no máximo, só pode ser 1, porque não é o raio do ciclo, e a origem do plano cartesiano não está aqui. Assim como eles teriam um mínimo de quanto? Ó? O mínimo para o cosseno seria -1. Cosseno é horizontal. Vejam que o cosseno ele é máximo no ângulo de 0 grau, que é equivalente ao ângulo de 360. E veja que o cosseno é mínimo no ângulo de 180. Já o seno, ele é máximo em 90 graus e ele é mínimo em 260 quando ele vale -1. Então, primeira observação importantíssima, né? Uma das mais usadas, inclusive, no Enem e no SSA, é que seno e cosseno de um ângulo, eles possuem um máximo e um mínimo. Então, seno e cosseno de um ângulo admitem 1 e -1, seno e cosseno de um ângulo, admitem 1 e -1 como máximos e mínimos. Como máximo e mínimo. E como mínimo. Máximo e mínimo, respectivamente. Beleza? Então, isso é uma das coisas que a gente vai explorar muito quando a gente for mexer com as questões já já. Que é só um resumão bem rapidão para a gente poder entrar na parte dos exercícios. Então, uma delas se ligue. Cosseno tem um máximo? Tem. Qual é o máximo? 1. Seno também. Cosseno e seno tem um mínimo? Tem. O mínimo é -1. E a tangente, Kleber, tem máximo e mínimo? Não. Tangente nem tem máximo e nem tem mínimo. Não tem. Agora, vem comigo. Qual é o valor em que o seno é 1? Ó, o seno é 1 em 90 graus. E o seno é -1 em 270 graus. Já o cosseno ele é máximo no ângulo de 0 grau, que é a mesma coisa que o ângulo de 360, que vai ser 1. E o cosseno ele assume o menor valor possível quando o ângulo for -1. Tá? Se ligue também, se liga, que o seno, que o ângulo ele é dado em graus, mas em trigonometria a gente usa muito os ângulos em radianos. Então, se liga que π radianos é equivalente a 180 graus. Se liga. Se liga porque a gente vai usar muito isso, porque vocês vão ver muitas respostas em radianos. Apesar da gente ter mais um costume, porque desde sempre a gente trabalha mais com graus, a gente se acostuma mais a mexer com ângulos em graus, e aí quando aparece lá uma questão em radianos, é interessante que a gente olhe para isso em graus e depois transforme para radiano, porque π radiano equivale exatamente a 180 graus. Ok? Beleza? Vamos seguir, então. Beleza. Olha, ó, sabe que π radiano é 180 graus. Outra coisa. Perceba que o ciclo trigonométrico, como ele está em 4 quadrantes e ele vai ter pontos no plano cartesiano, o seno e o cosseno e a tangente, o seno e o cosseno, depois eu falo da tangente, o seno e o cosseno, tem hora que ele é positivo, tem hora que ele é negativo. Então, eu preciso me ligar em que lugar o seno e o cosseno, ele é positivo ou ele é negativo. Então, preste atenção. Ó, no primeiro quadrante, e aí você lembra do plano cartesiano. Se eu pegar um ponto aqui qualquer,
Perceba que o x é positivo e o y é positivo. Então, se eu pegar um ponto qualquer no primeiro quadrante, eu sei que ele tem que ter x positivo, y positivo. E o par ordenado é sempre x e y. Na verdade, o par ordenado é primeiro cosseno e depois o seno. Então, primeiro quadrante, cosseno é positivo. Segundo quadrante, ou no primeiro quadrante, o seno ele é positivo. Não esquece nunca, tá? Um ponto qualquer no plano, deixa eu botar aqui mais para baixo. Um ponto qualquer no plano, ele primeiro tem o cosseno lá do ângulo e segundo tem o valor do seno. Esquece não. Isso, inclusive, se você estiver no segundo quadrante, o que é que vai acontecer com x e y? E x e y, cosseno e seno. Vai. Segundo quadrante, ó. Qualquer ponto que eu marcar aqui, perceba que o x tem que ser negativo. O y é positivo. Então, se o x é negativo e o y é positivo, você sabe que qualquer ângulo que tiver entre 90 e 180 tem cosseno negativo e tem seno positivo. Perceber que isso aqui, gente, não é difícil você entender. Não adianta você querer ficar decorando. Ah, no segundo quadrante o cosseno é, o seno é. Não adianta. Você tem que entender, você tem que focar. Você tem que entender que quando chega no segundo quadrante, o cosseno é negativo, o seno é positivo. Não é porque a gente decorou, é porque no plano cartesiano, no segundo quadrante, x e y, negativo, positivo. Entenda isso, que você não vai errar. O que é que acontece no terceiro, pessoal? Aqui no terceiro quadrante. Vai, o que é que acontece? O x está negativo e o y também está negativo. Então, no terceiro quadrante, cosseno negativo e seno negativo também. E quando você vem para o quarto quadrante, aí o x volta a ser positivo, que é o cosseno, e o y passa a ser negativo. Tá? Então, você consegue enxergar, certo? Onde o seno e o cosseno é positivo e negativo. Tá? Outra ideia também bem legal, que a gente tem que se ligar. Clebinho, a gente falou aí do seno e do cosseno. A gente já falou dessa parte que eu vou colocar aqui também. Então, se ligue que a tangente de um ângulo qualquer, ela é a razão entre quem, pessoal? A gente já sabe. Vai. A tangente é a razão entre o seno e o cosseno. Se a tangente é a razão, galera, entre cosseno e tangente, ou entre seno e cosseno, se tangente é razão entre seno e cosseno, então você consegue dizer aí quando é que a tangente é positiva ou negativa. Porque se tangente é seno sobre cosseno, se ambos forem positivos, a tangente é positiva. Se ambos forem negativos, a tangente é positiva, mais com mais, menos com menos. Agora, se por acaso tiver o seno positivo com cosseno negativo, aí a tangente é negativa, tá? A propósito, só para constar, a tangente de um ângulo, certo? Ela vai ser uma reta, paralela aí ao eixo dos senos, tá? Vou tentar colocar aqui o eixo das tangentes só para vocês se ligarem. Está aparecendo aí, né? Essa retinha aí laranjinha, certo? Ela é justamente essa retinha, é o eixo das tangentes. Mas aí já seria algo que é tão explorado nem no Enem, nem no SSA, não. Mas existe um eixo das tangentes. Então, primeiro quadrante, se cosseno é positivo, seno é positivo, a tangente ela é positiva no primeiro, certo? Que é seno por cosseno. Então, primeiro quadrante, a tangente é positiva. Segundo quadrante, como o cosseno é negativo e o seno é positivo, a tangente é negativa. No terceiro quadrante, a tangente menos com menos fica mais. E no quarto quadrante, a tangente ela fica menos. Não esquecendo de jeito nenhum que a relação fundamental da trigonometria ela sempre vai estar sendo útil.
A gente também viu logo no comecinho do ano. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado sempre é igual a 1. Tá? Ô, professor, o senhor pode explicar melhor esse negócio da tangente? Eu fiquei confuso de onde ela vai ser positiva, onde ela vai ser negativa. Se liga primeiramente aqui. A tangente é a razão entre quem? Olha aqui. A tangente é a Entre o razão seno entre... e o cosseno. Hã? Entre o seno e o cosseno. Seno e cosseno. Vem para o primeiro quadrante. O primeiro valor é o cosseno, o segundo é o seno, não é isso? Primeiro quadrante. O seno é positivo. Cosseno é positivo. Como o tangente é seno dividido pelo cosseno, então positivo dividido por positivo, tangente vai ter que dar positivo. E mais dividido por mais. Quando vem para o segundo quadrante, perceba que o cosseno ele é negativo. Mas o seno é positivo. Porque se eu marcar um ponto aqui, ó, x está negativo, y está positivo. Se o seno é negativo, cosseno é positivo, quando eu dividir o seno pelo cosseno, negativo por positivo, menos por mais, vai ficar a tangente sendo negativa. Ok? Tangente negativa, menos. No terceiro quadrante, seno e cosseno e seno, ambos são negativos. Então, quando eu dividir um número negativo por um número negativo, a tangente ficará positiva. Mesma coisa no quarto quadrante. Cosseno é negativo, cosseno é positivo, o seno é negativo. Quando eu dividir negativo por positivo, tem que dar negativo. Se ligou? Liguei. Beleza? Outra coisa, percebam que se eu pegar aqui, por exemplo, imagine que eu quisesse pegar uma questão para descobrir qual é o ângulo cujo seno dá menos 1 sobre 2, por exemplo. Qual é o ângulo ou quais são os ângulos cujo seno dá menos 1 sobre 2. Vê o raciocínio que tu tem que ter. Bom, o seno está aqui no eixo vertical. O seno ser menos 1 sobre 2, 0, menos 1 sobre 2 é um valor aqui, certo? Beleza? Menos 1 sobre 2 é um valor aqui. Aí, se eu preciso saber qual é o ângulo cujo seno é menos 1 sobre 2, é só você se ligar, ó, que se menos 1 sobre 2 está aqui, ó, existem, na verdade, dois valores, dois ângulos. Ó, existem, na verdade, dois ângulos, um desse lado e um desse lado, cujo seno será menos 1 sobre 2. Ó, existe tanto um aqui quanto um aqui, em que o seno vai ser quanto? Menos 1 sobre 2. Para mim, se eu quero saber o ângulo que o seno dá 1 sobre 2. Bom, 1 sobre 2 está aqui em cima para o seno. Então, teria um ângulo aqui e um ângulo aqui. Um aqui e um aqui. Agora, se eu quiser saber que ângulo dá o cosseno menos 1 sobre 2. Bom, cosseno é o horizontal. Para o cosseno ser menos 1 sobre 2, ó, cosseno menos 1 sobre 2 seria um valor aqui. Então, tanto teria um ângulo aqui em cima, quanto eu teria um ângulo aqui embaixo. Um em cima e um embaixo, que daria um cosseno menos 1 sobre 2. Então, quando eu penso no ciclo trigonométrico, e eu dou um valor do seno do cosseno, com exceção de 1 e menos 1, todos os outros valores de seno e cosseno terão dois valores. Dois valores que o seno é raiz de 3 sobre 2. Dois valores que o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Sempre terão dois valores. E a propósito, se você quiser saber que valor é esse, você pensaria assim, preste atenção. Eu não estou querendo saber qual é o ângulo que o seno é menos 1 sobre 2. O ângulo que a gente sabe que o seno é 1 sobre 2 é um ângulo de 30 graus. A gente sabe que 30 graus, o seno é 1 sobre 2. Então, para o seno ser menos 1 sobre 2, os ângulos que eu estou buscando têm que ter 30 graus com a horizontal. Ah, Cleber, então peraí. Se tu quisesse
descobrir quais são os ângulos que o seno da raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, a gente sabe que é o seno de 60. Então, se eu quero descobrir quais são os ângulos que o seno será menos raiz de 3 sobre 2, então isso significa que esses ângulos têm que formar 60 com a horizontal? É. Então, se eu quero o ângulo que o seno é menos 1 sobre 2, já identifiquei que existe um aqui e um aqui. Como o seno de 30 é 1 sobre 2, esses ângulos que eu estou procurando têm que formar 30 graus aqui com a horizontal. Portanto, um ângulo que o seno dá menos 1 meio seria 180 mais 30, seria 210. E o outro ângulo que o seno dá menos 1 meio é o que está faltando 30 para completar 360. Então, seria o ângulo de 330. Se vocês estudaram essa parte de trigonometria mais pesada no segundo ano e ficaram gravando aquelas histórias de seno de π mais x, seno de π menos x, seno de 3π sobre 2 mais x menos x, esqueça isso. Isso não é necessário. Necessário é você entender um pouquinho como funciona o ciclo. É entender quanto é o seno, cosseno e tangente de 30, 45, 60 graus, né? Que é quando a gente monta aquela tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1 sobre 2, parará, parará, parará. Sabe? 30, 45, 60. Meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. E a partir desses, você consegue concluir, tirar e chegar em qualquer outro ângulo. Desde que forme 30, 45 ou 60 graus, somente em relação ao eixo horizontal. Aí você pensa, mas não tem simetria em relação ao vertical, não? Tem, mas eu não preciso explorar essa simetria vertical. Basta olhar a simetria horizontal, que eu resolvo Enem e SSA. A simetria em relação ao vertical já é algo um pouquinho mais pesado, que a gente não precisa para esses dois vestibulares que a gente está se preparando. Tá? Você precisaria só se fosse fazer um vestibular pesadão, né? Escola da aeronáutica, escola do ITA, escola da AFA, essas coisas todas, aí você precisaria. Mas para Enem SSA, não precisa dessa parte mais pesada. Tá de boa? Bom, a gente vai, eu estou dando uma geral, mas quando a gente chegar na parte das questões, a gente vai entender direitinho. Então, já entendendo o máximo, já entendendo o mínimo de seno e cosseno. Lembrando que tangente é razão entre seno e cosseno. Lembrando que seno ao quadrado com cosseno ao quadrado vai ser igual a 1, tá? Não esqueça disso não, de jeito nenhum. E vamos falar um pouquinho da função, tá certo? Para que a gente possa aí explorar as questões. Até aí, tá claro? Lembrando também que no SSA e no Enem, geralmente eles exploram só seno e cosseno. Muito improvável você encontrar uma questão envolvendo aí a tangente. Beleza? O que é que vocês acham até aí, gente? Alguma pergunta? Tá muito pesado, tá de boa. Tá de boa. Certo? Trigonometria a gente pode aprofundar bastante, caso a gente queira, né? A gente pode dar uma aprofundada geral. Trigonometria você pode ir até um limite muito pesado, tá? Inclusive, a nível de mestrado, você pode puxar muita coisa de trigonometria, não só de graduação, como nível de mestrado também. É algo que a gente pode explorar bem pesado. Beleza? Vamos lá, passar a telinha. Vamos ver um pouquinho das funções trigonométricas. Pegar um printzinho daí. Vamos adiante. Vou passar aí a telinha. Vamos lá? Desapareci aqui rapidinho, pessoal. Para pingar um remedinho aqui, não. Pra vocês não ficarem vendo pingando um remédio também. Vamos lá. Adiante. Aí, vê só. Falando já um pouquinho, entendendo já um pouquinho aí do ciclo trigonométrico, preste atenção um pouquinho nas funções trigonométricas. Como eu disse para vocês, a gente quer explorar as funções seno, função cosseno. Função tangente, não você está explorando muito não, mas mesmo assim eu vou dar uma geral para vocês. Vê só. Basicão aí. Imagine uma função seno de acordo com a definição. Olha só. A função seno, por definição, eu poderia dizer que é uma função do tipo f de x igual a seno de x, e você pode tentar montar um gráfico aí.
tá certo? Assim como eu poderia pensar na função cosseno e na função tangente. Vamos construir aí alguns planos cartesianos, somente para a gente ilustrar um pouquinho, certo? Sobre o gráfico da função seno, da função cosseno e da função tangente. Não vou estar, como eu disse para vocês, se preocupando com essa parte mais pesadona, não. Vou colocar até aqui, inclusive, da função tangente. Só uma ideiazinha para a gente poder se ligar um pouquinho de nada nesses gráficos. Então, vou colocar aí o plano cartesiano, eixo X, eixo Y. Só para a gente ter uma noção. Vou botar aí o plano cartesiano. Aí eixo X, eixo Y. Aí, vê só. Por definição, a gente pode escrever que a função seno é f de x igual a seno de x, a função cosseno f de x igual a cosseno de x, e a função tangente f de x igual a tangente de x. Eu vou colocar aí para a gente se ligar direitinho. Já apareceu aí os planos cartesianos. Então, vamos botar função seno, função cosseno e função tangente. Como eu já disse, Clebinho, a função tangente, qual é a possibilidade de cair? É muito próximo de zero, gente. É muito próximo de zero. Mas eu vou colocar só para vocês, para ilustrar mesmo, bem dizer. Para que, se por acaso cair, a gente não fique sem saber, né? Mas não espere função tangente. Não. Então, função seno, função cosseno e função tangente. Se for, como eu já disse, fazer vestibulares pesados, aí você tem aquela parte mais pesada, né? Que aí tem as funções inversas, função secante, função cossecante, função cotangente. Aí tem a parte das funções arcos, que é a função arco-seno, arco-cosseno, arco-tangente, arco-cossecante. Mas aí é algo bem mais avançado mesmo. Bom, então vamos tentar ir rabiscar, certo? Um pouquinho desses gráficos aí, das funções seno, cosseno e tangente. Não vamos fazer perfeitinho, mas vamos pelo menos ter uma noção do que acontece. Ó, o que foi que eu falei tanto da função seno quanto da função cosseno? Eles têm máximo e mínimo, né? Então, o máximo da seno e da cosseno é 1 menos 1. A função tangente nem tem máximo nem tem mínimo. A função tangente ela pode ir de menos infinito a mais infinito, tá? Bom, se você fizer os gráficos dessas duas funções, dessas três funções, sabe o que vai acontecer? A seno vai ficar limitada entre menos 1 e 1. A cosseno vai ficar limitada entre menos 1 e 1. A tangente não vai ter limitação. Mas a tangente tem algo interessante. Ó, deixa eu botar aqui entre menos 1 e 1. Menos 1 e 1. A função tangente ela tem uns probleminhas. Quais são os probleminhas? Bem, eu não falei para vocês que a tangente é seno dividido pelo cosseno? A gente não relembrou aqui, ó. Tangente não é seno dividido pelo cosseno? Então, se tangente é a divisão entre o seno e o cosseno não pode ser zero. Se o cosseno for zero, não vai ter tangente. Como é que eu vou fazer essa divisão por zero? Não rola a divisão por zero. Então, seno por cosseno, não tem divisão por zero. Por toda vez que o cosseno é zero, aí veja, cosseno é x, eixo x. Onde é que o cosseno é zero? Em 90 e 270. Em outras voltas, além de 360. Então, toda vez que o cosseno for zero, não vai ter tangente. Então, quando eu vou fazer o gráfico da tangente, toda vez que o ângulo for 90, aí esse tracejado aqui significa justamente que aqui não existe gráfico de função tangente. O gráfico não passa por aqui, o gráfico não vai passar por aqui. Então, existem alguns lugares que não teremos função tangente, tá? Bom, Clebinho, como é que eu vou fazer o gráfico? Para fazer o gráfico, você deveria sair pegando vários ângulos, né?
vários valores de x em radiano, tá? Faz a transformação de grau para radiano, e aí sai substituindo aí os pontos e sai marcando no plano cartesiano e sai construindo o gráfico. Então, quando você for fazer o gráfico da função seno, quando eu for marcando os pontos, você vai ter que o seno de 0 é 0, seno de 90 é 1. Então, o gráfico da função seno, ele vem assim, ó. Ele vai pegar e vai ser um gráfico mais ou menos desse jeito. Isso aqui vai ter um ciclo, né? O lado de cá, a mesma coisa. Então, o gráfico da função seno está bem certinho, né, gente? Mas seria um gráfico mais ou menos desse jeito, tá? Então, o gráfico que vem, aí sobe, desce e vai tendo esse ciclo. É uma função cíclica, né? Enquanto que a cosseno, como o cosseno de 0 é 1, ele faz esse movimento. Tá? Do lado de cá, a mesma coisa. Para pegar esses pontos aí com precisão, você vai ter que sair substituindo e calculando o seno e o cosseno. E o gráfico da função tangente, ele vai ficar um gráfico assim, ó. Ele não toca nessas linhas tracejadas. Essas linhas tracejadas, elas são assíntotas, porque o gráfico nunca vai tocar. Vai sempre chegar pertinho, 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 mas não toca de jeito nenhum. Certo? Então, mais ou menos assim que fica o gráfico da função tangente. É muito troncho, né? Mas vocês devem entender aí mais ou menos como é que ficaria o gráfico das funções seno, cosseno e tangente. Essas curvinhas são todas paralelas, tá, gente? Tá aparecendo não, mas elas são todas paralelas. As curvinhas são todinhas. Tá certo? Importante destacar, seno e cosseno, existe um máximo, existe um mínimo, coisa que a tangente não tem. Até por isso o SSA e o Enem cobra mais seno e cosseno, tá? Percebam que a imagem da seno e da cosseno, tanto seno quanto cosseno, ela tem uma imagem que vai de -1 a 1, justamente porque é um mínimo, porque é o máximo, e ela tem um período de quanto? Veja que o período é justamente de quanto em quanto ela se repete. Então, como a gente já sabe pelo próprio ciclo trigonométrico, a função seno e a função cosseno, ela se repete a cada volta. Então, a volta ela tem justamente 2π. Já a função que é 0, aqui é π. Já a função tangente, a imagem dela é todos os reais, enquanto que o período ele é justamente só 1π. O período da função tangente só dá 1π, tá? Isso é uma telinha assim, gente, só para que vocês, caso queiram aprofundar, vocês dão uma aprofundada, mas ainda vem nas questões como é que você explorar, tá? E claro, a imagem ser de -1 a 1 é porque o seno ou cosseno ele tem um máximo mínimo de 1 e -1. Agora, tem as variações, tem muita variação. E o que acontece na variação é o seguinte, bora lá. Se você tiver uma função, agora em geral, do tipo f de x igual a mais b vezes, aí seno ou cosseno, de cx mais d, cada valorzinho desse ela tem uma importância, tá? Cada valorzinho desse tem uma importância. A função f de x igual a seno de x é essa que eu coloquei na telinha anterior. Essa cobrinha assim, de -1 a 1. Quando você pega uma função dessa, cada carinha desse, A, B, C, D, ele influencia em alguma coisa na função. Quando você tem esse valor A, que tem algum valor somando, subtraindo a expressão do seno ou do cosseno, ele faz com que o gráfico faça isso. Esse A, ele mexe justamente com o deslocamento
deslocamento vertical do gráfico. Ele só translada o gráfico, certo? Só isso, só faz a translação do gráfico. Não faz mais nada. Então, quando esse A, por exemplo, imagine que esse A seja 5, certo? Se esse A for 5, imagine 5 mais lá a função qualquer, certo? Você teria justamente um gráfico, mas na função seno, tá? Imagine o gráfico da função seno qualquer. Aí você pegou aquela função, somou 5. Você pega qualquer valor e somar 5, você pega o gráfico e joga para cima de 5 unidades. Então, esse deslocamento vertical, ele faz simplesmente a translação do gráfico. Translada para cima ou translada para baixo. Já esse D é um valor que faz com que a imagem amplie ou diminua. Por quê? Porque a expressão do seno, só o seno, tem máximo de 1 e mínimo de -1. Se eu multiplicar por 5, então ele vai até 5 e até o -5. Então, na verdade, esse dele, ele aumenta e diminui. Ele comprime e ele estica o gráfico verticalmente falando. Ou seja, ele aumenta e diminui o que, gente? Como é que chama isso aqui? A amplitude da curva. Então, na verdade, ele vai mexer na imagem da função. Ele mexe na imagem, certo? Fazendo uma mudança da amplitude. Ele mexe na amplitude. Ele está totalmente associado à imagem da função. Tá? Enquanto que esse valor C, ele é o único cara, o cara que está aqui dentro do seno ou do cosseno multiplicando x, ele é o único cara que mexe no período da função. Ele mexe no período. Ele faz esse esticamento e essa compressão horizontal. Certo? A amplitude vai mexer em relação à vertical. O período vai mexer em relação à horizontal. Eu vou destacar isso aqui porque esse carinha daí, esse C, ele é o carinha mais importante e mais explorado, certo? Em termos de funções trigonométricas. Em primeiro lugar, ele, o período. Em segundo lugar, é a imagem. Então, esse período se liga que vai mexer bastante. Não é que ele é o período. Deixa eu até escrever isso mais bonitinho para não ficar... Peraí, deixa eu escrever isso bonitinho para não ficar achando que ele já é o período. Esse valor aí do C, ele... Deixa eu não estar apagando não, por quê? Esse valor aí do C, ele vai alterar o período. Vou botar assim, ele altera o período. Altera o período. Ele não é o período. E aí a gente precisa entender de que forma ele altera o período, tá? Então, preste atenção. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que a gente faz para encontrar o período de uma função trigonométrica seno e cosseno. Lembrando que a original, seno e cosseno tem período 2π e a tangente tem um período 1π apenas. E esse D, ele faz simplesmente o deslocamento horizontal. Ele pega o gráfico, joga mais para frente, mais para trás. É até por isso, por causa desse D, que a gente sabe que o seno e cosseno de dois ângulos que somam 90, eles se trocam, né? 30 e 60. Seno de 30 é o cosseno de 60. Cosseno de 30 é o seno de 60. Isso aí muda bastante. Então, isso aqui vai mexer no deslocamento horizontal. Importante, para a gente encontrar o período da função. O período da função, ele é dado por 2π dividido pelo módulo de C. Certo? Onde esse C é simplesmente o carinha, tá? Que está multiplicando x. 2π sobre o módulo de C. Na prática, a gente faz assim, ó. Pega onde está o carinha com x, que é o Cx, e vê quem é o período. Quem é o período? O período da seno e da cosseno é 2π. Se fosse a tangente, colocaria só o π. E aí, isolaria esse x, né? Ficaria x igual a 2π sobre c. A gente coloca em módulo só para não ter problema de pegar período negativo. Período, se lembre que é de quanto em quanto a função ela se repete. Beleza? Alguma dúvida nisso aí, pessoal? Hein?
Vamos lá pegar algumas questões para a gente ver como é que funciona isso. Tentei dar uma resumida aí geral nessa primeira parte para a gente fazer aí algumas questões. Posso passar? Posso? Adianta. Vou pegar questões aí. Beleza. A teoria é muito grande, gente, de trigonometria, mas vocês passaram o segundo ano praticamente todo vendo isso. Tá? Ô, professor, com que frequência esse assunto cai, você sabe dizer? Todo ano. Todo ano. Questão certa. Questão certa, certa, certa. Mas é fácil, são fáceis as questões. Apesar de ser questão certa, geralmente são questões que é ponto quase que garantido. Só o Enem de 2019 que teve uma questão de trigonometria muito pesada, e aí praticamente todo mundo errou. Praticamente todo mundo errou. Acertou raríssimas pessoas ou aquelas pessoas que terminaram chutando. Mas, em geral, é questão garantida. Vocês têm aí 20 questõezinhas aí nessa fichinha de vocês para a gente resolver elas. Quem vai começar agora vê que é fácil. Não tem mistério, não. São questões bem, bem tranquilas. Uma ou outra puxa um pouquinho mais, mas, em geral, são questões que não tem muito aperreio, não. Mas cai todo ano. Todo ano tem questão de, de funções trigonométricas. Tanto no SSA quanto no Enem, né? Cai nos dois. Vamos lá, primeira questão? Como eu disse, né, a teoria ela é bem densa. Eu tenho alguns livrinhos aqui que é só de trigonometria. Tem 2 livros que é só trigonometria. Você tem uma noção. Um livro inteiro só de trigonometria. Tem 2 aqui. Vamos lá. Com o objetivo de auxiliar os maricultores a aumentar a produção de ostras e mexilhões, um engenheiro de aquicultura fez um estudo sobre a temperatura da água na região sul da ilha, em Florianópolis. Para isso, efetuou medições durante 3 dias consecutivos, em intervalos de 1 hora. As medições iniciaram às 5 horas da manhã do primeiro dia. Então, T igual a 0 às 5 da manhã. E os dados foram representados pela função periódica 24 mais 3 vezes o cosseno de πt sobre 6 mais π sobre 3, em que t indica o tempo em horas decorrido após o início da mediação. E o Tzão aqui é justamente a temperatura no instante Tzinho. Quem é o período, temperatura máxima e horário em que ocorreu essa temperatura no primeiro dia de observação valem respectivamente 4. E aí é onde vem a história. As questões de funções trigonométricas, como acontecem todo ano, como eu falei para vocês, né? Todo ano você vai ter questão de função trigonométrica no Enem, no SSA, você espera, sempre espera. As questões, em geral, têm textos representando alguma situação, né? Para contextualizar. Quer seja falando aí da temperatura, quer seja falando da pressão de uma pessoa durante o dia, quer seja falando do ciclo das marés, do ciclo da lua, das cordas de um violão, não importa. As funções trigonométricas você pode modelar de N formas. Então, ele vai escolher uma estratégia para modelar e, em geral, máximo, mínimo e período. Em geral, às vezes pede a imagem, que é máximo e mínimo, né, que é associar o máximo e o mínimo, mas não tem nada de mistério. Vamos lá, vamos começar pelo período da função. Vejam que cosseno e seno, por definição, elas têm período 2π e a tangente tem período π. Então, como é que eu faço, cara, para descobrir o período? Então, vamos começar pelo período, tentando entender o que eu falei na telinha anterior. Para olhar o período da função trigonométrica, só quem mexe no período é o cara que está com x aqui dentro da função. Olha aqui, vou voltar. Só quem mexe com o período é o cara que está com x aqui dentro da função. E para encontrar o período, qual é a dica? Igual a 2π. Só o cara que está com x, no caso aqui é o t. Então, para encontrar o período, é só pegar o carinha que está com x e igualar a 2π. Acabou-se. Certo? Beleza ou não? Resolve, fica πt igual a 12π, cortou o π, t igual a 12.
Ou seja, acabei de descobrir que o período ele vale quanto, gente? 12 horas. Estão vendo como é que é fácil? Período, 12 horas. Viu que não tem mistério? Depois, o valor da temperatura. Alguma dúvida no período, gente? É só pegar o cara que está com um xizinho lá dentro igual a 2π. Se acontecer, que é muito improvável, a função tangente, em vez de igualar 2π, você iguala a π. Acabou-se. Vamos lá. Agora, temperatura máxima. Como é que eu faço a temperatura máxima? Gente, preste atenção. A função seno ou cosseno tem um máximo e um mínimo de 1 menos 1. Vê só, o que é que eu tenho? Não importa o que eu tenho dentro do cosseno, gente. O que importa é que essa expressão, cosseno de qualquer coisa que tu quiser, pode ter aqui dezenas de números, coisas monstruosas, feiosas, não importa. O que eu sei é que isso daqui tem sempre um máximo e tem sempre um mínimo. Quanto é que é o máximo? Mais 1. Quanto é que é o mínimo? Menos 1. Então, se eu estou querendo a temperatura máxima que será atingida, o máximo vai acontecer justamente quando isso for 1 menos 1. O máximo acontece quando esse carinha todinho aqui dentro for 1, né? Claro, porque aqui tem mais, né? Porque aqui se tivesse um menos, aqui se fosse menos 3, aí o máximo ia acontecer quando isso fosse menos 1, né? Vai ficar menos com menos mais. Joia? Então, quando é a temperatura máxima? É 24 mais 3 vezes. Isso aqui, no máximo, estourando é 1, pô. Porque o cosseno está lá no ciclo. E o ciclo trigonométrico ele tem um raio de 1. Então, o máximo que o cosseno acontece é 1. Portanto, a temperatura máxima ela fica sendo 27 graus. Beleza? Tá aí a temperatura máxima. Geralmente, pessoal, geralmente não, mas em muitas e muitas questões, isso aí já resolve muitas vezes. Muitas vezes isso aí já vai dar a resposta. Esse caso não deu, porque ele quer saber o quê, gente? A pergunta mais, qual é o horário em que a temperatura máxima ocorreu? Certo? Então, quando é que a temperatura máxima ocorreu? Então, a temperatura máxima ocorre, vamos lá, ocorre quando, o que, gente? Quando o cosseno for 1, ou igual a 1. Agora, eu preciso saber onde é que o cosseno é igual a 1. Quando que o cosseno é 1? Então, a temperatura máxima ocorre quando o cosseno for 1. Ou seja, quando o cosseno dessa expressão, qual é essa expressão? Πt sobre 6 mais π sobre 3, quando isso for 1. Aí você tem que saber quando é que o cosseno é 1. Aí você vem no cantinho, faz um rabisco do ciclo trigonométrico. Sabe que o eixo horizontal é o eixo dos cossenos. Sabe que o eixo vertical é o eixo dos senos, como eu lembrei ali. E aí vem e se lembra aqui. O cosseno é horizontal, então o máximo é aqui. Qual é o ângulo que o cosseno é máximo? Tanto no 0 quanto no 360. Então, para que o cosseno seja igual a 1, qual é o valor que isso aqui tem que ser? 0 ou depois quanto? 360 graus. Só que eu preciso colocar isso em radiano, né? E 360 graus vale 2π, né? 2π radianos. 1π não é 180? Então, quando é que o cosseno é máximo? O cosseno é máximo no 0, no 2π, no 4π. Vou até colocar direto em radiano isso. 0, 2π, 4π, 6π e assim segue. Toda vez que o ângulo passar por aqui, o cosseno vai ser 1. Se fosse o seno, seria aqui, né? 90,
Aí depois de uma volta seria 360 mais 9 daria 450 e assim segue. Então precisaria estar sempre substituindo, certo? Encontrando aqui, transformando para radiano. Sempre transformando para radiano. Tá massa até aí, pessoal? Bom, então ocorre quando o cosseno for igual a 1. Então, quando isso aqui for igual a 1. Aí o que é que vai acontecer? Vamos lá. Preste atenção. Para isso aqui ser igual a 1, o cosseno tem que ser 0 ou 2π. Se eu igualar isso aqui a 0, pessoal, ó, se eu igualar isso aqui a 0, perceba que esse cara tem que ser negativo. Quando eu passar isso aqui para o lado de cá, ficaria negativo. Então, eu vou fazer o quê? Eu não vou explorar o 0. Eu sei que o cosseno vai ser 1 quando esse ângulo for 360 graus. Ou seja, quando isso for igual a 2π. Então, eu tenho que saber também quando é que o cosseno vale 1, né? O cosseno vale 1, 0, 2π, 4π, 6π e assim segue. Então, resolvendo isso daqui, o mínimo dá 6, ficaria π vezes t, 6 por 3 dá 2, ficaria 2π, 6 por 1 dá 6, 12π. Saiu o mínimo, ficou πt, 12 menos 2, 10π, que dá t igual a 10. Mas a resposta é 10. A resposta é 10 não, né? O t é 10, mas seria de que horas? Ó, vê a pegadinha. Se você marcasse a letra B, você ia perder. Porque ele diz aqui, né? As medições se iniciaram às 5 horas da manhã, t igual a 0. 5 horas da manhã, t igual a 0. Então, se t igual a 0, t igual a 0 é 5 horas da manhã, então, quando t for 10, em que horário aconteceu isso daí? Aconteceu às 15 horas. Vê que casquinha de banana também, né? O que estaria na letrinha C de casa. Mas essa questão é fácil ou médio difícil? Não é fácil, não. Essa não é fácil, não. Só o período e só a temperatura seria considerado uma questão fácil. Mas quando você pede aí para descobrir em que valor o cosseno vale 1, ela passa a ser média. Tá? Não é difícil também, não. É uma média. Vamos para a próxima? Alguma pergunta nessa primeira? Boa noite para quem chegou depois aí. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos para a próxima aí. Pode ir na próxima. Pode passar aí adiante. Questão 2. Coloquei uma de gráfico só para a gente entender direitinho como é que ela vai ser feita, tá? Essas questões, vê o que ela diz, elas são clássicas na prova do SSA 3. Essa é uma cara de SSA 3. Essa questão 2, ela não tem muita cara do Enem, não. Ela tem cara do SSA 3, tá? Que diz o seguinte, na figura abaixo apresenta-se parte do gráfico de uma função que modela matematicamente um fenômeno periódico. E ele pergunta, uma possível fórmula para essa função é... Então, você tem aí o gráfico e ele quer que você descubra uma possível função. Vocês estão vendo? E aí, como é que você vai resolver esse tipo de questão? Presta atenção. Por que ele pergunta também uma possível função? Porque poderia ter vários modelos diferentes de função representando o mesmo gráfico, tá? A lei de formação dessa função ela não é única, não. Eu posso escrever essa função tanto como uma função seno como uma função cosseno. Eu posso puxar essa função para seno ou para cosseno, tanto faz. Tá? Então, eu preciso ver qual é a alternativa que se encaixa. O que é que você olha para isso? Preste atenção para resolver esse tipo de questão que é cara da UPE da SSA 3. Primeiro, observe o máximo e o mínimo que esse gráfico atinge. E veja nas alternativas quais tem máximos e mínimos de acordo com o gráfico. Com isso, já elimina geralmente 2 ou 3, geralmente 2. Depois, olha o período. Olha para o período. O período é de quanto em quanto ela se repete. E aí, quando você olha para o período, geralmente você elimina mais uma.
Quando você olha imagem e período, você já elimina aí, geralmente, 3. Aí sobram 2. Aí como é que você faz para saber qual é que está certo? Escolhe algum ponto específico do gráfico que você está vendo e substitui na função e vê em qual delas funciona. Às vezes você pega o ponto 0 e nas duas dão certo, aí você pega mais um. Mas é muito raro acontecer. Geralmente com o máximo e mínimo, período e um ponto, você já mata a questão. Vamos ver como é que é isso? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Olhando aqui para o gráfico. Nesse gráfico, quanto é que é o máximo e o mínimo do gráfico? Máximo e mínimo. Só olhar para o gráfico. Qual é o máximo e o mínimo que essa função ela atingiu? Vai, a função está aí, ó. Cíclica. 2 e menos 2. 2 e menos 2. O máximo está aqui no 2, o mínimo está aqui no menos 2. 2 e menos 2. Aí eu vou olhar em cada uma das alternativas, máximo e mínimo. Vamos olhar cada uma das alternativas. Vamos olhar o máximo, vamos olhar o mínimo. Certo? E aí, com isso, geralmente elimina 2, geralmente. Possa ser que você faça isso e não elimine nenhuma. Os caras podem criar uma questão que não elimine nenhuma. Fazer o quê, né? Então, vamos lá. Vamos olhar o máximo e o mínimo aí de cada uma dessas funções. As alternativas e ver qual delas funciona. Letra A. O seno no máximo é 1. Então, o máximo aqui é 2. Seno, o mínimo é menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Idem, 2 menos 2. Cosseno de qualquer coisa também no máximo é 2, no mínimo é menos 2. Ou 1 menos 1, né? Como está vezes 2. Quanto é o máximo e o mínimo dessa letra D? Quem me diz, pessoal? Quanto é o máximo e o mínimo? Ó, o cosseno de qualquer coisa, no máximo é 1. Se o cosseno no máximo é 1, então a função no máximo é 2 mais 1. 3. O cosseno no mínimo é menos 1. Então a função no mínimo vai ser 2 com menos 1, fica 1. Letra E. Seno de qualquer coisa no máximo é 1. Então o máximo seria 3 e o mínimo seria menos 1. Ou mais 1, né? 2 com menos 1, mais 1. Com isso, já descartou quem? Já descartou a letra D, já descartou a letra E. Já morreu 2. Tá vendo? Aí ficaram 3. Agora eu vou ter que analisar as 3. Vamos olhar agora qual foi a segunda coisa que eu disse para a gente olhar. Olhou máximos e mínimos, que é a imagem, certo? E agora vamos olhar o período. Quem é o período dessa função trigonométrica que vocês estão vendo aqui? O período é de quanto em quanto ela se repete. Percebam que ela está aqui no 0. Então, quando for 0, chegou em 8π. Quando chegasse em 8π, ia repetir o ciclo. Então, quanto é o período? Ó, o período ela fez esse ciclo em que período, gente? Em que intervalo ela fez um período completo? Ela completou um ciclo. Ela completa um ciclo de 0 a 8π. Então, o período dessa função é 8π. O período é sempre de quanto em quanto se completa o ciclo. Certo? Então, o período, ó, ela começou, acabou aqui. Então, ela tem um período de 8π. Esse é o período, 8π. Ela se repete em 8π. Como é que eu vou fazer o período dessas funções? Vamos lá. Na letra A, a única coisa que influencia no período é esse x sobre 4. Então, se eu pegar esse x sobre 4 igual a 2π, você encontra que o x é 8π. Então, o período está aqui, 8π. Então, letra A ainda está viva, né? Letra B, x sobre 8 igual a 2π. O período ficaria quanto? 16π. Então, já descartou a letra B. Então, veja, já descartou a B, já tinha descartado a D, já tinha descartado a E. Vamos ver se a C ainda está viva ou não. Então, x sobre 4 igual a 2π. O período da C ela passa a ser 8π também. Então, com a imagem eu tirei 2, com o período eu tirei mais 2, mais uma. Falta somente descobrir qual é a letrinha, qual é a A, se é a A ou se é a C. E aí, foi o que eu disse para você, você vai atrás de um ponto. Ó,
Perceba que a função passa pelo ponto 00. Se ela passa pelo ponto 00, isso significa que quando eu chegar na função e trocar o x por zero, tem que dar zero. Vamos ver como é que ficaria? Então, só basta trocar na A e na C. Então, calculando a imagem quando o x for zero. Isso ficaria 2 vezes o seno de 0 dividido por 4, que é zero. Quanto que é o seno de zero? Aí tem que ir lá no ciclo. Vai no ciclo. Cosseno. Seno. Certo? Cosseno e seno. Vamos lá. Qual é o ângulo que eu estou querendo? Né? O ângulo de zero. O ângulo de zero está aqui. Esse ponto tem valor de x igual a 1, valor do y igual a zero, né? Se o ponto está em cima do eixo x, o y é zero. Então, esse é o ponto 1, 0. Primeiro valor, cosseno. Segundo valor, seno. Portanto, seno de 0 grau, seno de 0 grau, seno de 0 é 0. Isso daria y igual a 0. Beleza, a letra A ainda está vivinha. Pode acontecer na letra C funcionar também, mas geralmente isso já resolve, né? E aqui na letra C, quando o x for 0, 2 vezes o cosseno de 0. Quanto que é o cosseno de 0? Em 0 grau, o cosseno dá 1. Então, ficaria y igual a 2. O que já descartaria a letra C, tornando aí como resposta correta a letra A. Então, essas questões de gráficos. Clebinho, tu vai adivinhar a prova da UPE? Não vou adivinhar a prova da UPE, gente. É só olhar os últimos anos e perceber que geralmente tem uma questão dessa de gráfico de função trigonométrica, para você associar função e gráfico. E aí basta você ir olhando o quê? Imagem, que é o mínimo e máximo, período, que é a frequência, escolhe um ponto, acabou. Às vezes é necessário escolher 2 pontos para trabalhar, para observar. Às vezes é necessário fazer até o terceiro ponto. Não é algo muito comum, mas pode acontecer. E você precisa olhar até o terceiro ponto, tá? Então, são coisas que a gente tem que estar ligado. Alguma pergunta, pessoal, aí nessa segunda questão? Vamos adiante. Lembrando que na fichinha de vocês tem 20 para vocês fazerem e que semana que vem já é a revisão geral do SSA. Todos os assuntos. São 5 semanas, muita revisão para a gente detonar lá na prova do Enem. E depois do Enem, eu ainda vou fazer revisão para o SSA, tá, gente? Com vocês. Tem, acho que memória me falha, uma semana. 1 ou 2 semanas, uma semana, né? Acho que uma segunda-feira. Lembrando agora direitão, mas vai ser também pegar a prova da CCA 3 e resolver também. Tá? Vamos lá, questão 6. Eu escolhi algumas, né? Obviamente, as outras vocês já sabem que é para vocês resolver. Olha lá. Veja o que aconteceu nessa questão. Os tsunamis são ondas que, como eu disse, as questões muitas vezes assustam, porque ele bota um textão resenhando um bocado de coisa, mas quando você vai ver, não tem nenhum mistério, não. Pode acontecer de difícil, como aconteceu em 2019, mas não é algo de se esperar, não, tá? Vamos lá. Os tsunamis são ondas de grande comprimento geradas por deformações bruscas no fundo do mar. Considere que uma equação simplificada desse fenômeno pode ser expressa por f de t igual a 2 vezes o seno de t vezes π sobre 4, em que f de t é a altura da onda, em metros, t é o tempo, em minutos. O nível do mar em repouso é tomado como referencial inicial da altura. Ao se aproximar da costa, o período diminui enquanto sua amplitude aumenta. Qual das alternativas abaixo representa melhor a função do tsunami quando sua aproximação da costa? Vou destacar o que ele falou aqui, né? Ao se aproximar da costa, período diminui, período, já sabe que influencia no período, é só o carinha que está com X ali, enquanto sua amplitude aumenta. A amplitude aumenta, vai fazer esse deslocamento
vertical, né? Então, eu preciso ver o quê? A gente olha assim, Kleber, é muito difícil. Não é difícil não, galerinha. Se liga que isso é tranquilo. Claro que a teoria maciça de trigonometria ela é pesada. Eu poderia passar assim, um ano falando de trigonometria. Um ano. E não daria tempo de ver tudo de trigonometria. Não poderia, com 2 aulas por semana, passar um ano falando de trigonometria. Tranquilo, com 2 aulas semanais. Tranquilo, um ano inteiro falando de trigonometria. Certo? Mas não é o que está acontecendo no SSR no Enem. As questões, em geral, são fáceis. Olha só. O que é que acontece nessa função? Nessa. Vamos olhar para essa. Vamos lá? Como é que eu faço para olhar o período dessa daqui, gente? Como é que olha o período? Pega somente a parte que está com x igual a 2π, função seno e cosseno. Se acontecer, que não é de se esperar, mas se acontecesse da tangente, em vez de igualar 2π, igualaria a 1π só. Então, olhar para o período. Vou pegar somente esse tπ sobre 4, igual a 2π, e ficaria o período igual a Tπ igual a 8π, T igual a 8. Esse é o período. 8T é em minutos, né? Então, 8 minutos é o período. Certo? E quem é a imagem? Por que eu estou olhando para a imagem? Porque a imagem é justamente quem é que vai influenciar, vou botar máximos e mínimos, né? Quem vai influenciar na amplitude, né? A amplitude que aumenta e diminui é pela imagem. Então, quanto é que ficaria máximo e mínimo? Máximo e mínimo. Vamos lá. O máximo e mínimo de f de t. ft. Quem é o máximo e o mínimo de f? Vai. F de t. Quem é o máximo, quem é o mínimo? O seno de qualquer coisa no máximo é 1. Como é 2 vezes o seno, máximo 2, e o mínimo, menos 2. Perceba que a função vai de menos 2 a 2, né? Ela tem uma amplitude de 2. Ela tem uma imagem de uma variação de 4. Aí, o que é que acontece? Ao se aproximar da costa, o período diminui, a amplitude aumenta. Então, preciso olhar aqui embaixo. Quem é o período, certo? Quem é o período e quem é o máximo e mínimo da função. Máximo e mínimo. E aí ver qual das funções se encaixa no que ele está dizendo aí, né? Em qual das funções o período diminui e a amplitude aumenta. É só fazer. Um exemplo que consegue fazer de cabeça? Se não entender, vocês me digam aí, por favor. Eu estou gostando de ver, está quase todo mundo aqui. Muito bem, muito bem. Vamos perder mais nenhuma aula não, que a partir de agora só revisão, só revisão. Bom, período igual a isso a 2π, joia? Quando eu igualar isso aqui a 2π, fica Tπ 12π, o período é 12. Aqui, igualou a 2π, isso aqui igualado a 2π ficaria 24 o período. Isso aqui igualado a 2π, o período fica 6. Isso aqui igualado a 2π, o período fica 4. Isso aqui igualado a 2π, o período fica 16. Aí vem. Ao se aproximar da costa, o período diminui. O período estava em 8. Se ele vai diminuir, ó, já descartou A, já descartou B, já descartou E. Eu não preciso nem olhar o máximo e mínimo das outras, gente. Agora eu vou ter que olhar dessa duas para descobrir qual é. Quanto é que é o máximo e o mínimo? Vamos, essa daqui. O seno no máximo é 1. Se o seno no máximo é 1, então o máximo da letra C vai ficar 1/3 vezes 1. E o mínimo? 1/3 vezes menos 1. Qual é a amplitude? Se vai de menos 1/3 a 1/3, a amplitude é 1/3. A amplitude aqui era 2, passou a ser 1/3, já não pode ser essa, já sumiu. Agora aqui sim, ó, o máximo, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes menos 1 é menos 4. Aí aqui a amplitude aumentou. Beleza? Então, a amplitude aqui era 2, né? A amplitude é a metade dessa distância entre o máximo e o mínimo. Então, a amplitude é 2, a amplitude passou a ser 4. Então, você tem aí a resposta na letrinha D. Estão vendo? O texto pode ser difícil, pode falar de tsunami, pode falar de corda de violão, de nota musical, de bombeamento, de altura de uma represa, tanto faz. O cara pode criar aqui
500 milhões de contextualizações. Mas quando você vai analisar realmente aí a situação, você vê que não tem nada muito complicado, né? Ficou claro isso daí, pessoal? Alguma dúvida nisso? Vamos para a próxima. Vocês perguntem, que esse é um assunto certeza no SSA e no Enem. Certeza, certeza, certeza. Os assuntos que têm uma quantidade muito grande de contextualizações. Uma outra aí, olha lá. Aí, como eu digo, né, os textos, às vezes você olha assim, meu Deus, será que essa questão é difícil? Pode até ser, né? Fazer o que se for, mas em geral não é. Em geral, explora isso. Período máximo, mínimo, imagem. As caminhadas e corridas de rua são atividades incorporadas à cultura esportiva dos brasileiros. Um praticante de corrida popular balança cada um de seus braços ritmicamente, enquanto corre de acordo com o modelo dado por essa expressão. Então, corre de acordo com esse modelo aí que vocês estão vendo. Beleza? Olha lá. Corre de acordo com o modelo dado pela expressão f de t igual a π sobre 9 vezes seno de 8π sobre 3, que multiplica t menos 3 quartos. Como eu disse, não fica achando que isso aí vai viajar muito difícil não, galera. Deixa isso aí, essas funções, deixa aí. Ó, onde f de t, aí aqui eu tenho que saber o que é, né? F de t é o ângulo compreendido entre a posição do braço e o eixo vertical, então esse ângulo, certo? E t é o tempo em segundos. Nessas condições, qual é o maior ângulo obtido com o movimento cíclico do corredor? Olha, vê mesmo se tem sentido tu achar que o negócio desse é difícil. O maior ângulo obtido, galerinha, é o seno disso aqui tudinho. Ó. Seno disso aqui tudinho. Seno disso daqui. Pessoal, o seno disso daqui tem um máximo e tem um mínimo. Quanto é o máximo e quanto é o mínimo do seno dessa expressão? O máximo do seno é 1 e o mínimo é menos 1. E f de t é o ângulo. E eu quero, ó, f de t é o ângulo e eu quero o maior ângulo possível. Então, na verdade, eu quero f máximo. Vejam que ele não está nem perguntando aí quando é que o ângulo vai ser máximo, qual é o tempo para chegar no ângulo máximo, que poderia deixar essa questão mais difícil. Mas ele não está perguntando nem quanto é o tempo necessário. Se pedisse o tempo necessário, seria justamente o tempo para que essa expressão chegasse a 1. Aí, para essa expressão ser 1, para o seno ser igual a 1, o ângulo é π sobre 2, é 90 graus. Mas nesse caso, ele só está querendo o ângulo máximo. Então, o ângulo máximo vai ficar como, gente? Π sobre 9 vezes o seno dessa criatura todinha, no máximo, é 1. Então, o ângulo máximo é π sobre 9, só que radianos. Como eu quero isso daí em graus, π sobre 9 radiano. Π radiano vale quanto? Um π é 180 graus, né? Então, 180 graus sobre 9, que seria 20 graus, letra C, e morreu. Não vai perder esse tipo de questão, não, gente. Não perde, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Alguma dúvida aí nessa oitava? Vamos para a próxima. Posso seguir? Passar aí. Questão 10. Vamos lá. A temperatura média diária em graus Celsius de uma determinada região é expressa por essa função. Temperatura média diária é 8 mais 10 vezes o seno de 2π S menos 13 sobre 52. Destaco que eu preciso, né? Sendo S o número de semanas do ano e o T a temperatura média diária. Agora ele quer saber qual é a semana do ano. Aí agora vai ser um pouquinho mais pesado, porque ele... apesar não, um pouquinho mais trabalhoso, porque a semana é o S. Então,
a semana em que ocorreu a primeira temperatura máxima. Vamos lá. Quando é que a temperatura máxima ocorre? Vamos. A temperatura máxima ocorre quando o seno dessa expressão... Veja, é 8 mais 10 vezes isso. Eu não estou pedindo a temperatura máxima, estou perguntando qual é a quantidade de semanas para chegar na temperatura máxima. Se ele pedisse a temperatura máxima, seria 18, né, gente? Todo mundo enxerga? A temperatura máxima é 18. 8 mais 10 vezes 1, 18. Mas quando é que ocorreu essa temperatura máxima? Então, olha lá. A temperatura máxima ocorre quando esse seno, o seno de quem? De 2π, olha lá, tudo em radiano, quando o seno de 2π, que multiplica S menos 13 sobre 52, a temperatura máxima ocorre quando o seno for igual a quanto? Quando o seno for igual a 1. Certo? Beleza ou não? Todo mundo entendeu? A temperatura máxima vai ocorrer quando esse seno dessa expressão for 1. Seno de 2π vezes S menos 3 sobre 52 igual a 1. Então, agora eu preciso explorar quando é que o seno vale 1. E aí você vai no cantinho, pega o seu ciclo trigonométrico. Olha lá, eixo dos cossenos, eixo dos senos. Se já souber isso direto, não precisa nem colocar aqui, né? Se você tem isso na cabeça. Eixo dos senos. Onde é que o seno vale 1? Aqui, ó. Aqui. 90 graus. Então, para o seno dessa expressão ser 1, isso aqui vai ter que ser 90 graus. Mas não é só 90 graus, porque eu posso dar uma volta. Se eu der 90 graus é na primeira volta. Mas se eu der outra volta aí, ó, seria 90 com mais 360. Perceba que o seno assume o valor máximo de 1 lá naquela extremidade lá de cima, que quando o ângulo for 90 graus, mas também quando eu completar mais 360, também vai ser em 450 graus. E quando completar outra volta 450 com mais 360, já chegaria em 810 graus, e assim vai. Dificilmente você vai para o terceiro valor. Geralmente é o primeiro ou o segundo. Até porque ele pergunta quanto é a primeira temperatura máxima. Só que eu preciso ter isso em radiano, né? 90 graus é π sobre 2. 450 graus é 90 mais 360. Isso com mais 2π dá 5π sobre 2. E com mais 360 vai ficar 9π sobre 2. E assim segue. Colocando isso em radianos. Estão entendendo, gente? Eu quero saber quando é que a temperatura vai ser máxima. A temperatura vai ser máxima quando esse seno for 1. E aí o seno vai ser 1 em 90, 450, 810 e assim segue. Beleza? Bom, então o que é que vai acontecer agora? Para isso aí ser 1, eu teria que... Deixa eu botar para cá. Eu teria que ter o 2π, que multiplica S menos 13 sobre 52. Né? Eu preciso que isso fique quanto, gente? A primeira vez que esse seno vai virar igual a 1 é quando esse ângulo for 90 graus. Quando ele for π sobre 2. Beleza? Ó, aí eu posso dar uma simplificada, né? Esse π sai com esse π. E posso simplificar esse 2 com esse 52, né? Sobrando aí 26. Então, o seno chegará em 1 quando S menos 13 sobre 26 for igual a 1 sobre 2. Mandando esse 26 para cá, está dividindo para lá, multiplicando, ficaria S menos 13 igual a 26 sobre 2.
o que daria S menos 13 igual a 13. O que daria S igual a 26. Certo? Ele pediu o primeiro, o próximo provavelmente seria quando isso aqui fosse 5π sobre 2, aí você faria a continha, né? Então, a primeira temperatura máxima ocorreu, a semana que ocorreu a primeira temperatura máxima foi justamente na 26ª semana. Certo? Isso seria, por exemplo, uma das mais trabalhosazinhas, quando ele quer descobrir justamente qual é o ângulo que dá o máximo ou que dá o mínimo, né? Quando isso é 2019, não coloquei aqui não, acho que vou colocar na revisão. Mas foi uma questão bem atípica, né? Bem atípica mesmo, você precisava ter bem conhecimento de trigonometria pesada. Eu acredito, inclusive, que eles devem ter se arrependido de ter colocado aquela hora. De boa essa 10ª? Vamos mais uma. Mais uma não, vamos mais algumas, né? Questão 11. Vamos lá. Questão 11. Vamos lá ver? Questão 11, 11, 11, 11, 11. Posso começar, né? 12 cadeirinhas estão dispostas de maneira equidistante, uma da outra em uma roda gigante. Em repouso, a primeira cadeirinha encontra-se na base, ela encontra-se no ponto mais baixo. Sendo h de t igual a 2 mais 10 raiz de 2 vezes seno de πt sobre 8 a sua altura, em metros, e tzinho em minutos. As demais cadeirinhas são numeradas no movimento da roda gigante, ou seja, no sentido horário. Supondo que sua velocidade seja constante, determine a altura em metros da 10ª cadeirinha após 4 minutos de funcionamento. Vamos ver agora, que acho que agora é um pouquinho mais pesado, né? Então, são 12 cadeirinhas, de maneira equidistante uma da outra em roda gigante. Então, vamos imaginar a roda gigante. A roda gigante. Deixa eu botar num desenho aqui, que eu acho que fica melhor, para não ficar muito troncho. Então, a roda gigante, vamos colocar aí a roda gigante. Imagine que a roda gigante seja desse jeitinho aí, e agora já está na telinha de você. Então, tá aí a roda gigante. Certo? Alguma coisa aqui. Então, vamos lá. Roda gigante. 12 cadeirinhas estão dispostas de maneira equidistante. Em repouso, a primeira cadeirinha se encontra na base. Aqui é a primeira cadeirinha, né? A primeira está aí na base. E elas vão se organizar no sentido horário. Então, são 12. Vamos dividir em 12 partes, então seria 4. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadeirinhas. Segunda, terceira e assim segue. Bom, em repouso, a primeira cadeirinha se encontra na base, sendo h de t igual a 2 mais 10 raiz de 2, sendo de πt sua altura em metros. Então, isso é a altura da cadeirinha 1, certo? Quanto é a altura aqui inicial, só para a gente ter uma noçãozinha, gente? Ó, t é o tempo em minutos. Então, percebam que o h de 0, só para a gente se ligar, o h de 0, ele fica sendo 2 mais 10 raiz de 2 vezes o seno de 0, né, gente? Π vezes 0 sobre 8, 0 dá 0. Então, h de 0 vai ficar 2 mais 10 raiz de 2. Quanto que é o seno de 0, que a gente já trabalhou? Em 0 grau, o cosseno é 1, o seno é 0. O seno de 0 é 0. Então, h de 0 vai ficar igual a 2. Então, eu sei que na posição
inicial, quando o tempo for 0, a cadeirinha 1, ela está aqui a uma altura de 2 metros do chão. Mais difícil, tá? Mas qualquer dúvida vocês me digam. As demais cadeirinhas estão aí. Quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª cadeirinha. Beleza? Tá aí as cadeirinhas. Bom, deixa eu... T em minutos. As demais cadeirinhas são numeradas nesse sentido, ou seja, sentido horário. Supondo que a velocidade seja constante, determine a altura em metros da 10ª cadeirinha após 4 minutos de funcionamento. Vamos calcular quanto é que seria a altura aí após 4 minutos de funcionamento. Vê. Quanto é que seria o h de 4? Me diga uma coisa, esse h de 4, gente, é a altura após 4 minutos. Veja que o tempo aqui está em minutos. Então, é a altura em 4 minutos da primeira cadeirinha. Essa é a altura da primeira cadeirinha. Então, após 4 minutos, eu vou descobrir onde a primeira cadeirinha está de altura. E aí eu vou descobrir onde a 10ª cadeirinha estaria, e aí a gente faz essa relação. Vamos lá. A altura 4 vai ser 2, mais 10 vezes raiz de 2, vezes o seno, quando t for 4, π vezes 4 sobre 8. π vezes 4 sobre 8. Então, a altura da primeira cadeirinha vai ficar 2, mais 10 raiz de 2, vezes o seno de π sobre 2. Só que percebam, gente, que π sobre 2 é 90 graus. E o seno de 90 graus é o ponto mais alto que tem. É o máximo. Então, percebam que quando ele colocou aí 4 minutos, isso é a altura máxima da cadeirinha. Porque eu estou no 90 graus. Então, isso ficaria 2 mais 10 raiz de 2 vezes o seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é o seno de 90. Π é 180 graus, sobre 2 é 90 graus. O seno de 90 graus é 1. É o máximo. Então, a altura em 4 minutos da cadeirinha 1 é 2 mais 10 raiz de 2. Isso é a altura máxima, porque o ângulo ficou 90 graus, da cadeira 1. Só que eu quero a altura de que cadeira, pessoal? Eu quero a altura da cadeirinha 10. Então, vamos ver aí como é que ficaria essa altura da cadeirinha 10. Tá? Então, vamos pegar aí essa altura da cadeirinha 10. Vamos tentar ver onde é que essa cadeirinha 10 vai ficar de altura. Então, deixa eu colocar aí de novo a roda gigante. E vamos ver quanto é que seria essa altura da cadeirinha número 10.